Fala pessoal, boa tarde. Mais um vídeo da série sobre o desenho de placa de circuito impresso. Eu estou retomando aqui o meu último vídeo, onde eu já realizei o desenho da placa, já posicionei os componentes, já fiz roteamento e a placa estaria prontinha para ser enviada para um fabricante para poder confeccioná-la. Bem, ficou faltando ainda no último vídeo eu executar um DRC, que é um Design Rule Checks, onde o programa vai verificar que as minhas regras de projeto estão sendo todas atendidas. Para isso, vocês precisam vir aqui no Design Manager, nessa pastinha DRC, e clicar aqui no Refresh. E vocês vão ver que, na verdade, ele está me falando que tem 22 erros, e esses são erros todos por questões do diâmetro da via. Não sei se vocês se recordam, mas no início do vídeo eu estava dizendo que eu não ia mexer no DRC, porque já é um programa fornecido pela JLC, que é a fabricante de placa, então possivelmente as regras atendiam o necessário do fabricante. Para verificar isso, primeiro eu posso, por exemplo, selecionar uma via qualquer. Se eu clicar aqui, ele me mostra que essa via aqui está com problema. Ela tem um diâmetro de 0,6, 0,61 milímetros e o tamanho do furo, o diâmetro do furo é 0,35. Se nós entrarmos na página da JLC e viermos aqui nos capabilities, né, que são todas as capacidades, as especificações do que o fabricante consegue fazer, nós temos várias seções. Nós estamos interessados aqui nos furos, né, que eles têm a capacidade, e vocês podem ver que o mínimo tamanho da via é 0,2 milímetros, que é menor do que o que nós temos aqui de 0,30. Então, na verdade, a gente não tem um problema, é só um problema da regra e não um problema da placa em si, tá? O diâmetro 0,6 aqui, também vamos lá conferir. Mínimo via diâmetro, tá vendo? É 0,45, também é acima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esses valores lá na placa, lá no DRC, tá? Onde que é isso? É aqui, nas configurações, Design Rule. Vocês podem ver que ele está com o diâmetro da via de 0,60, na verdade aqui deveria ser 45, e aqui 0,30, na verdade 0,2 é o que eles podem fazer. Não é aconselhável a gente usar exatamente o mínimo valor que o fabricante é capaz, tá? Então um pouquinho acima para dar uma certa margem. Inclusive, se vocês vierem aqui na página, vocês podem ver que o fabricante dá um erro. Então, a tolerância do furo é mais 0,13 e menos 0,18. 0,8, desculpa. Então, meu furo de 0,3 pode ter 0,3 menos 0,13 ou menos 0,8 ou mais 0,13. Então, ele varia para esses furos pequenininhos consideravelmente, né? Mas uma vez que eu atualizei aqui, voltando no IZDA, eu atualizei as regras. Quando eu der aqui uma verificação, ele me fala que não tem erro nenhum, tá certo? Então, minha placa está pronta, roteada, verificada, eu posso enviar para o fabricante. O que eu ainda não coloquei aqui, mas vocês poderiam querer colocar, seria alguma informação sobre quem fez a placa, o nome da empresa, ou digamos o FMG, ou então qualquer revisão, né? Então essa primeira placa é a revisão 0. Porque informações que te ajudem a pegar a placa e saber o que é aquilo, né? O que é aquele circuito. Eu não vou colocar aqui não, mas se vocês quiserem pôr, é algo aconselhável, tá? Uma vez que minha placa está pronta, eu não envio o projeto, os arquivos fontes do programa de CAD. Na verdade, os programas de CAD, o IZDA é um deles, mas tem o Altium, tem o OrCAD, tem vários outros. Eles têm como exportar os arquivos no formato Gerber, que é o formato aceito pela grande maioria dos fabricantes. Embora há variações entre o Gerber. Então, alguns fabricantes precisam do Gerber com um tipo de especificação e outros fabricantes com outro tipo.
No caso aqui do EZDA da JLC, a gente não precisa preocupar tanto com isso, mas eu vou mostrar aqui para vocês aqui na página da JLC. Technical Support, How to Export PCB to Gerber Files, tá vendo? Aqui tem para o Altium, para o Eagle, para o KiCad, para o Circuit Maker, de Trace e vários outros. Então, os fabricantes normalmente têm uma página falando qual que são as características dos arquivos que eles precisam receber. Tá certo? No nosso caso, como eu disse, é o programa já empregado, né, a JLC, a gente precisa somente vir aqui no Gzinho, Generate PCB Fabrication File, repete para salvar, Ctrl S, né, para salvar. E aí vai já gerar. Aqui ele está falando, no caso, ele pode gerar o Gerber, ou então já colocar lá no carrinho da JLC direto. Aqui a gente escolhe um número de placas, 5, 10 placas, a espessura da placa, 1.6 é o padrão, tá? E alguns outros parâmetros. E aí aqui o fabricante é a JLC PCB. E olhem só, é uma placa de 61 por 40 milímetros, sai lá na JLC 10 placas por $5. Vamos clicar aqui, né, para ver como é que é. Bem, ele já carregou aqui, então ele já exportou do IZDA para o JLC, já me abriu a página do JLC. Então aqui está o desenho da minha placa, tá certo? Eu posso escolher alguns parâmetros, quantidade de placas, qual que é a cor da minha PCB, quantidade de cobre e outros parâmetros. E vocês reparem que eu tenho aqui o preço 1,70 euros, vocês podem colocar em reais ou em dólares, né? Eu prefiro colocar em euros, 1,70 euros. Colocando no Save to Cart, ele vai lá, coloca no carrinho e aí a gente consegue enviar. Notem que são placas extremamente baratas, né? 5 placas por 1,70, ou seja, menos de 15 reais, menos de 13 reais por placa. Não querendo fazer propaganda da JLC, na verdade a JLC é um dos fabricantes da China ou de Singapura, enfim, asiáticos que têm a capacidade ou que oferecem placas de circuito impresso customizadas a preços muito baixos. Essas placas elas vêm por correios normalmente, devido à pandemia do Covid. Essas entregas ainda estão um pouco irregulares e os fretes mais baratos muitas vezes não estão disponíveis. Mas eles chegariam para a gente aqui por uns 70, mais uns 8 ou 10 euros de frete, se for frete mais barato. Sendo que chegando aqui pode ser que seja necessário pagar um imposto de importação. Se nós pedirmos pelo frete mais caro, certamente nós iremos pagar um imposto de importação, que é aproximadamente 100% do valor que vocês pagaram da placa, mais o valor do frete. Se for pelo correio mais simples, aí tem uma taxa dos correios que hoje é de R$15 por desembaraço. Às vezes tem que pagar um imposto de importação, que é imposto de importação e ICMS. Imposto de importação e ICMS soma 100% praticamente do valor da placa. Então, digamos, a gente comprou uma placa de 2 euros, mais 8 euros de frete, 10 euros. E nós pagaríamos mais 10 euros para poder desembaraçar e as placas estariam aqui legalmente, sem nenhuma coisa, né, fora do normal, estariam disponíveis para a gente num prazo de um mês e meio. Tá certo, gente? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Se vocês não quiserem fazer com o JLC, mas com outro, basta exportar o Gerber seguindo as configurações do fabricante e aí seguir as instruções na página do outro fabricante. Bem, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Até!